Um papo muito bom, Prisco, e o presidente, ele é arrojado, né? Ele é um cara que quer ser lembrado pela inovação, quer ser lembrado pelas benfeitorias aí à frente do BRDE, e o BRDE tem a chance e a oportunidade, Prisco, de ajudar muita gente aqui em Santa Catarina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um detalhe importante, até pegando carona na pertinente observação do Fabiano, João Paulo Kleinbing é um jovem político de 50 anos. Só que Sim. em 50 anos, além de estar na presidência do BRDE, já presidiu a Eletrosul, maior estatal federal do sul do país. Já foi secretário de Estado da Saúde, uma pasta estratégica, deputado estadual, deputado federal, 2 vezes prefeito de Blumenau. Família Kleinbing já administrou a cidade por 3 mandatos, considerando o primeiro do integrante da Poli, que foi Wilson Pedro Kleinbing, seu pai. Portanto, é muito jovem ainda, mas já com uma grande experiência, né, Fabiano? Pois é, e sem contar que o Wilson foi governador do estado, né? Exato. Então, a família senador Kleinbing também, tem uma né? história com Santa Catarina. É verdade, é verdade. Tem uma história. Verdade. Mas então, só para responder ao mim mais diretamente, a gente pode perceber na entrevista que ele está muito animado, entusiasmado, um pique. E quando eu perguntei sobre prefeitura, veja que ele deu uma desconversada, deu a entender Normal. que não pode ser só a alternativa dele, outras opções deveriam surgir, plano B, plano C, até porque ele preside o banco e é um cargo da maior importância para Santa Catarina. E ele renunciando, eu não sei se o outro catarinense, Mauro Mariani, completa a presidência ou se já antecipa um presidente de outro estado. Porque ali no BRDE, agora vocês vão fazer o cálculo aí, eu não sei se é 16 ou 18 meses para cada presidente, totalizando os 48 meses de um mandato. 18 vezes 3, que dá 48, ou 16 vezes 3? Eu não sou muito bom na matemática. Mas, enfim. 18 vezes 3 dá 54, então são 16. Então é 16. Eu não sei se ele, renunciando, o que diz o regimento interno do BRDE? Se o outro diretor de Santa Catarina completa ou se já antecipa o outro estado. Enfim, ele não assumiu o compromisso. Agora, ele já me disse em outras oportunidades, com muita clareza e muita assertividade, que o projeto dele é o projeto do governador. Não apenas sobre o aspecto eleitoral, mas também sobre o aspecto partidário. Muito bem. Olha, a gente vai fazer um intervalinho rapidamente para quem está nos acompanhando pelo rádio e a gente volta na sequência. Para quem está nos acompanhando no YouTube, nós vamos seguir por aqui. Seguindo por aqui com o debate por Santa Catarina, falamos aí na primeira parte com João Paulo Kleinbing, presidente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que tem aí o alcance de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas o meio político hoje, muito agitado aqui em Santa Catarina, nós já falamos disso no último episódio, pela visita do ex-presidente Michel Temer. E não é todo dia que a gente tem a visita de um ex-presidente. Goste você ou não, tenha você votado ou não, ele é uma grande liderança política, principalmente do MDB, e a vinda dele para cá, para uma palestra e para algumas reuniões políticas, causam frisson aqui na política catarinense, porque muita gente quer ter a oportunidade de bater uma foto, Prisco, com o Temer, e muitos querem aparecer, né? Porque sabe que na política tem aquele papagaio de pirata, né? O Prisco, quando ele sai por aí, o Fabiano, o Prisco é muito famoso, quando ele sai por aí, todo político quer bater foto com o Prisco, porque ele quer dizer que o Prisco é, meu amigo, meu parceirão. Como é que você vê essa vinda do ex-presidente Temer para cá, Prisco? Olha, eu tive a oportunidade de participar do almoço, com a presença do presidente, que depois foi à Assembleia, onde recebeu o título de cidadão honorário proposto pelo presidente. Mauro Nadal, nosso entrevistado,
da terça-feira, e depois também concedeu uma entrevista, ele tem sido muito cauteloso, como é uma característica de Michel Temer, mas ele lançou algumas observações e fez algumas críticas à condição econômica do atual governo. Até porque ele procura desfazer, o atual governo, muito daquilo que foi implementado. E já falamos na terça-feira aqui, nós vamos repetir, daquilo que foi implementado por Michel Temer. Há um certo ressentimento de alguns petistas e rancor em relação à maioria deles pelo fato de ele ter tido um papel de relevância na articulação que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, de quem ele era vice, e acabou ascendendo ao cargo e completando quase metade do segundo mandato da pupila de Lula da Silva. Pois muito bem, ele procura pontuar, não que ele tenha ainda pretensões políticas, não o tem, até porque já tem uma idade avançada, se não me falha a memória, Michel Temer está com 81, 82, 83, acho que 82. Mas, de qualquer maneira, ele quer ser ouvido, ele quer se manter na vida pública ainda com um certo protagonismo que ele merece, porque ele é muito ponderado, ele é muito equilibrado nas suas colocações e ele agrega. Então, é um equívoco brutal do atual governo de querer bater em Michel Temer. Aliás, é um erro desse governo, eles querem bater em todos. Lula da Silva não deixa o povo esquecer de Jair Bolsonaro. Ele está sempre alfinetando o antecessor, quer dizer, é de uma inabilidade. Já conseguiram, Prisco, já conseguiram tirar, né, já deixaram o inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Lula insiste em ficar falando de Bolsonaro. Mira para frente, olha para frente, vamos pensar no Brasil do amanhã, no Brasil de hoje, não no Brasil do passado, né? Ele me parece que com decadência cognitiva, ou ele está senil, ou sob efeito de algum medicamento, em função de algum tratamento de saúde, porque é muito fora do contexto, é muito equívoco que ele comete, é tiro no pé, literalmente. Sim. É uma pena para o país, porque o que a gente está acompanhando aí? Só para completar. 12 semanas seguidas de queda na Bolsa de Valores. Nas 10 primeiras semanas, foi o maior perda, o maior recuo em 39 anos. Não, já bateu o recorde histórico. Já bateu o recorde, né? Já é a maior queda da história da Bolsa. 12 dias seguidos. Não é 12 semanas, é 12 dias, exatamente. Com 10 dias, já foi um recorde dos últimos 39 anos. Com os 12 dias agora, nem sei. Mas é um recorde histórico. É preocupante. É um quadro preocupante. Agora, o descalabro do combustível que ele segurou, agora está largando. Né? Então, é uma série de comportamentos inadequados. BNDES agora aí teve um recuo no seu resultado em 45% com a Aloysio Mercadante à frente. Quer dizer, complicado. Fabiano. Bom, é importante, eu quero só pegar esse gancho aí do Michel Temer. Ele tem 82 anos, viu, Prisco? 82, agora em setembro vai fazer 83 anos. Tá? Foi procurador. Cheguei perto, então. Chegou bem pertinho, mas realmente o que mostra uma grande experiência de Michel Temer diante disso tudo. E pegando esse último momento da tua fala, viu, Prisco? Comportamento e palavras em economia são fundamentais. Quando o governo gasta mais do que ganha, como é que o mercado reage? Como é que fica a credibilidade do investidor estrangeiro, especialmente com relação aos títulos públicos do Brasil? Quando nitidamente você percebe uma forte influência, ou tentar dar uma forte influência política em ambientes técnicos, como é o Banco Central do Brasil, como é que fica?
Em correlação, claro que a taxa de juros está alta, o próprio nosso convidado há pouco falou, né, do impacto que isso ocasiona na economia da taxa básica de juros. Entretanto, estudos do próprio Banco Central mostram que se a taxa de juros não tivesse sido mantida nesse patamar elevado, hoje nós estaríamos pagando um preço muito alto diante disso. Então, economia é uma coisa que não pode brincar. É uma situação que você tem que efetivamente manter um comportamento muito técnico. E o presidente Lula, enquanto se tratando de economia, tem sido bastante leigo, ele joga para a torcida essa questão da economia. Aí, obviamente, que o mercado vai reagir, a Bolsa deu sinais. Com relação ao combustível, ao Prisco, não sei se vocês têm notícias aí no sul do estado, aí na região do litoral, mas momentos antes do aumento do combustível agora, houve dificuldades de carregamento de combustível nas refinarias. Motoristas de caminhão, de transportes de combustível, nos relatavam que estava havendo uma espécie de escassez de óleo diesel. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Então, olha como é que está essa questão toda. E abastecimento é fundamental. Aqui no Oeste, Prisco, Almi, a discussão é a crise do leite. Para vocês, talvez isso não seja tão latente, mas aqui no Oeste é o tema do momento. Sim. O tema do momento, porque isso afeta muito a vida do produtor do Oeste. Lembrando que 80% do leite produzido em Santa Catarina é daqui do Oeste. Então, que tipo de comportamento tem o nosso governo em relação a isso? Tá? Aqui, no caso de romper Mercosul, será que esse é o caminho? Claro que não é. Prisco. Não, é isso. A falta de uma política econômica gera insegurança jurídica e política para investidores não apenas estrangeiros, mas também para os nacionais, no contexto da expansão do seu parque industrial ou dos seus investimentos dos mais variados setores da economia. Nós não temos um plano econômico. Nós temos como ministro aquele que foi o poste de Lula em 2018 e que perdeu em 22 no governo de São Paulo. Não é economista, já declarou que não sabia nada de economia. Daí a gente faz um cotejamento com o Paulo Guedes. Bolsonaro, pelo menos, era sincero, não entende de economia. Entregava para Paulo Guedes. E a situação estava indo bem no Brasil. A troca de presidente, a eleição de Lula, não foi pela gestão de Bolsonaro, foi um voto político. A sociedade brasileira resolveu trazer de volta o ex-presidente de 2 mandatos. Agora, estamos vendo o resultado disso.